Olá a todos, muito boa tarde. Estamos hoje a dar início a uma nova semana numerológica e, portanto, é tempo de virmos aqui um pouco à conversa, não só para abordarmos aquilo que os números nos indicam para esta última semana de setembro, como também para falarmos de algo que está aqui marcado nesta semana e na transição de última semana de setembro para a primeira semana de outubro, que é um acontecimento diferente e, portanto, que requer aqui alguma atenção particular, ou pelo menos aqui uma observação mais detalhada sobre os números. Isto porque nós estamos aqui com um eixo, que é um eixo composto pelo número 7 e o número 8, que nos dá muito em que pensar, nomeadamente por duas razões particulares. Nós estamos num ano universal 7, quer isto dizer que se 2023 é um ano universal 7, 2024 será um ano universal 8. Setembro é um mês universal 7, quer isto dizer que outubro será um mês universal 8. E, sobretudo, esta última semana do mês, a semana com que encerramos este incrível mês de setembro, que já tive aqui a oportunidade de partilhar num outro direto, setembro é sempre o pináculo do ano, ou seja, o mês em que a energia do ano está potenciada. Temos, precisamente, uma semana universal 7. E, portanto, nós temos aqui estes 7 e estes 8 numa comunicação muito direta e que nos pedem que não só entendamos, em primeiro lugar, o que é que representa esta ligação entre 7 e 8, ou mais propriamente a ligação e os pontos de atrito entre 7 e 8 que existem, como também que ganhemos aqui a capacidade de observar, aliás, o nosso dia-a-dia e a nossa forma de estar e tiremos daqui ações importantes que não só nos vão ajudar a transitar para o mês de outubro de uma forma mais tranquila, como nos vão ajudar em muito a preparar o ano de 2024. Então, partindo aqui de alguns detalhes, e nós aqui na Numerologia na Vida partilhamos sempre nas nossas redes sociais uma antevisão de cada semana, tal como a análise do mês, e portanto eu não vou focar aqui os mesmos detalhes que já estão focados nessa análise, que inclusivamente já está publicada. Vou focar sim este paralelismo, esta comunicação que está aqui muito íntima entre o 7 e o 8 e, obviamente, em termos práticos, o que é que isso significa para a nossa vida e o que é que nós podemos fazer com esse tipo de informação. Ora, colocando assim as coisas de uma forma relativamente sumária, portanto, este ano Universal 7 tem sido um ano que nos tem vindo a fazer um grande convite, não só de introspeção, de observação, de um aprofundar ou um melhor entendimento daquilo que são as nossas intenções, os nossos valores, a nossa verdade e, de alguma forma, criar aqui uma espécie de maior integridade entre aquilo que pensamos entre aquilo em que acreditamos e aquilo que fazemos na prática. Portanto, criar aqui um maior espaço de união, ou pelo menos a eliminação de espaços e atos entre aquilo que vai cá dentro e aquilo que depois colocamos cá para fora. E isto tem sido a grande aprendizagem do ano. E não é à toa que o 7, todo ele representa um momento aparentemente de pausa, que a pausa não é propriamente ficarmos quietos, é uma pausa para repensarmos a vida, para nos realinharmos, para olharmos para aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para nos sentirmos bem, como é que estamos a viver, se estamos a viver realmente em verdade ou se estamos de alguma forma desalinhados com aquilo em que acreditamos. E, enfim, biblicamente até se costuma dizer que ao 7º dia descansou-se, ao 7º dia da criação, e claro que este descansar é no fundo o remeter para esta pausa de observação. E este tem sido não só o grande ensinamento do ano de 2023, mas também a grande dificuldade para a maior parte de nós. E é daqui que decorrem grande parte dos conflitos ou os bloqueios que nós sentimos nas mais diversas áreas de vida, que é quando tudo está feito para nós desacelerarmos, porque na rapidez, no frenesim, nós dificilmente conseguimos observar uma bela paisagem, por exemplo, e obviamente aqui a paisagem em sentido metafórico, e, no entanto, mediante essa necessidade de desacelerar, nós estamos muitas vezes em resistência em contra-movimento, que é querer fazer com que a vida aconteça ao ritmo a que geralmente sempre acontece, que é rápido mais. E os conflitos que geralmente surgem de um ano universal 7
tem a ver com isso, que é ritmos diferentes. O ritmo da necessidade de observação, que é geralmente um ritmo mais lento, e o ritmo da necessidade de fazer as coisas acontecer na prática, que é um ritmo geralmente mais rápido. E, portanto, o ano 7, tudo ele tem uma cadência diferente de acontecimentos, de entendimento, como é que nós nos sentimos, como é que nós olhamos para o mundo cá fora e interpretamos os acontecimentos, gerando muitas das vezes, por um lado, uma grande confusão mental, um desajuste, o sentir que não estamos enquadrados propriamente nem na nossa vida, nem no mundo que nos rodeia, mas ao mesmo tempo, à medida, porque são 12 meses, que o ano vai se desenvolvendo, vão-se criando espaços dentro de nós, em primeiro lugar, para depois acontecerem cá fora, em que os pontos começam-se a ligar, em que nós começamos a fazer as conexões de forma mais adequada e conseguimos perceber, enfim, se temos que fazer arrumações da nossa vida, se temos que mudar de estratégia, se temos que reinventar-nos, tantas vezes isso acontece. E o ponto central do 7 é que tudo isto acontece ainda de um ponto de vista imaterial. Ou seja, é tudo cá dentro, seja na mente, seja no coração, seja no espírito, enfim, aquilo que entenderem, acontece de um ponto de vista de observação, entendimento, uma escuta interna, para que nós possamos, no final do ano, nos sentirmos mais inteiros com aquilo que são os nossos planos de vida e, sobretudo, com a pessoa que queremos ser. Porquê é que isto é importante? Porque a seguir a um 7 vem o 8 e o 8 trabalha num espectro completamente oposto. O 8 fala de concretização, materialização. Portanto, poderíamos dizer que se temos um 7 mais filosófico, mais observador, mais introspectivo, às vezes até mais intimista, o 8 diz completamente o oposto. Vamos para o exterior, vamos fazer acontecer, vamos provar que somos capazes. É a materialização por excelência, é a abundância no sentido em que nós pegamos nestas introspeções todas e damos-lhes um caminho para que possam gerar valor. E então, obrigada aí. E então, Vanessa, um beijinho grande para ti. E então, este 7 e o 8, obviamente, trabalham em planos opostos. E tendencialmente existe atrito quando eles se juntam, como é o que está a acontecer neste momento, mas conhecendo um pouco mais de como é que os números funcionam, isto permite-nos, nós fazemos esta transição não só muito de forma suave, como inclusivamente apanhar um embalo bom para entrarmos num 8 muito mais capazes de gerar valor na vida. E eu quando digo gerar valor, obviamente existe uma relação muito direta do 8 com a nossa vida financeira, a nossa qualidade de vida, a nossa carreira, mas existe também, porque antes de tudo isso há uma outra parte que é internamente uma sensação de valor, de poder pessoal, de capacidade de escolha, capacidade de decisão, enfim, nos sentimos empoderados para tomarmos as rédeas da nossa vida e conduzirmos o caminho como sentimos que é melhor para nós. Portanto, isto são, em termos gerais, não me querendo alongar aqui muito, o que é que o 7 e o 8 representam. Agora, o que é que isto diz quando eles se juntam e, sobretudo, quando eles se juntam neste período específico do ano, que é nesta transição de setembro para outubro. Eu tenho dito aqui muitas vezes, ao longo de muitos anos, na numerologia na vida, que não só setembro representa o grande pico do ano, o pináculo do ano, que é aquele momento em que todas as grandes lições do ano, seja do ano universal, seja do nosso ano pessoal, estão em aberto mais claras, mas também vêm de uma forma às vezes mais intensa e mais dura, caso não as queiramos propriamente ver. E isto tem sempre, enfim, tem sempre dois lados para a mesma questão, não é? Pode ser, enfim, já tive aqui comentários nas nossas redes sociais e e-mail de pessoas a dizer que este setembro foi maravilhoso e que as coisas fluíram muito bem, e outras pessoas a dizer, não, é pavoroso, está terrível. E claro que isto tudo depende muito de como é que nós temos vivido o ano até aqui. E portanto setembro faz uma espécie de balanço, faz uma espécie de enquadramento de, olha, vê bem o que é que andaste a fazer ao longo do ano, está aqui óbvio, à tua frente, e a boa notícia é que ainda temos 3 meses até o ano terminar, ou seja, até entrarmos noutra energia. Portanto, isto é o primeiro ponto importante sobre o final de setembro. Ou melhor, todo o mês de setembro e obviamente o final de setembro, que é esta capacidade de nós já não estamos tão verdes como estávamos no início do ano, portanto já vivemos muita coisa, já levamos aqui uma boa bagagem, e, portanto, conseguimos melhor entender as coisas que aconteceram no início do ano, conseguimos entender muito bem o que é que se foi desenvolvendo, o que é que foi acontecendo, tudo aquilo que aconteceu que nós não esperávamos que acontecesse, conseguimos ter esse entendimento para integrarmos melhor essas experiências naquilo que é a nossa realidade no momento.
Outro ponto importante é que, e tenho também reforçado isto muitas vezes aqui ao longo dos anos na Numerologia na Vida, que é outubro, se setembro faz esta observação do alto e este balanço e conclusão para que nós possamos pegar nas pontas soltas do ano, outubro dá-nos uma oportunidade incrível, que é a antevisão do próximo ano, sem necessariamente estarmos a viver as dores do próximo ano. Ou seja, nós conseguimos ter em outubro a antecipação de acontecimentos a uma escala muito micro. Quer isto dizer que é quase como se 2024 agora se apresentasse para nós em outubro, mas nem de longe nem de perto, tão desconfortável nos desafios como realmente será quando entramos em 2024. E nesta transição que nós temos entre setembro e outubro, nós estamos efetivamente a viver a transição que acontecerá para todos nós entre 2023 e 2024. O que é que nós podemos tirar aqui de mais relevante? Enfim, imensas coisas. Obviamente, estando numa última semana de setembro que tem exatamente a mesma energia do mês e do ano, e volto a reforçar para quem entrou mais tarde no direto, portanto nós temos 2023, que é um ano universal 7, mês de setembro, mês universal 7, última semana de setembro, semana universal 7. Portanto temos aqui 3 setes alinhados. E estes 3 setes dão-nos, enfim, vou ser muito direta nisto. Se nós não andamos a prestar atenção ao que andamos a fazer, se não queremos saber nada destas coisas de introspeção, reflexão, de entender que é realmente fundamental vivermos mais alinhados com os nossos valores e deixarmos de tantos artefactos na vida, porque aquilo que realmente é importante no final do dia é deitarmos a nossa cabeça na almofada e vivermos ou dormirmos tranquilos com aquilo que aconteceu, com aquilo que decidimos, aquilo que fizemos, as escolhas que estiveram presentes ao longo do nosso dia-a-dia. Se nós não entendermos isso, obviamente, esta é uma semana de forte impacto. Há uma sensação de sufoco. Eu inclusivamente diria, vamos dar atenção, por exemplo, à parte respiratória. Quem eventualmente estiver, enfim, são as 2 grandes áreas, área respiratória e visão. Quem estiver aqui com aflições dentro desses quadros, né? Portanto, quadro respiratório, enfim, não tem que ser nada de grave, esperemos que não, mas o corpo vai nos dando sinais. Claramente há aqui uma dificuldade em respirar com naturalidade aquilo que o próprio período, o que é que a própria energia nos está a pedir, e então nós ou entramos numa tendência de apneia, não é? Que é, não conseguimos, contemos a respiração porque não conseguimos fluir naturalmente com os acontecimentos, estamos em resistência, ou até podemos, isto em termos simbólicos, hiperventilar, não é? Portanto, é muito difícil gerir os acontecimentos, então entramos numa adrenalina e ao mesmo tempo uma necessidade muito grande que o tempo passe rápido. Às vezes um pouco aquela noção, nunca mais chega outubro, nunca mais chega 2024. E tudo isto é uma ansiedade que é um deslocar daquilo que nós estamos a viver e que é suposto vivermos neste momento presente. Portanto, esta semana, enfim, no desequilíbrio, espero que seja para uma minoria, é isto que dá. Para quem está, obviamente, mais consciente, até pode ser uma semana de muita abertura de visão, muita clareza. Enfim, eu não estou a dizer que com isto não venha a clareza sobre acontecimentos que sejam desafiantes, não é? Enfim, sei lá, estou a insistir por um caminho que não é para ir, mas ao menos estou clara que não é para ir por aí. Muitas das vezes, só a clareza já nos resolve o problema por si, não é? Porque deixa de haver um conflito interno. Eu percebo que não é para mim, eu fico clara na minha visão daquilo que eu quero. E o lado mais positivo desta semana tem a ver com isto, que é a constatação daquilo que neste momento funciona para nós. O que é que eu acho que é mais importante para todos nós fazermos nesta transição de mês, semana e preparação de transição do ano? Reforçando, nós vamos ter uma antevisão durante o mês de outubro daquilo que se vai manifestar em 2024 para nós. Aquilo que eu vos queria dizer é que as grandes dificuldades entre o 7 e o 8, e isto vai ser, enfim, transversal a todos nós, porque todos nós vamos passar por isso, de um ano 7 para um ano 8, têm muito a ver com a nossa capacidade para nos ligarmos de forma inteira. Por um lado, esta necessidade do ser humano de compreender, de entender, de estruturar as coisas internamente, mas também depois de passar isso para a prática. E não esqueçamos que o 8, que aí se avizinha, tanto o 8 de outubro como o 8 de 2024, fala de materialização. Fala, por exemplo, da relação com
a nossa profissão, fala da relação com este sentido de valorização pessoal de que o ser humano precisa, eu sentir-me reconhecida pelas coisas que eu faço, sentir-me reconhecida por aquilo em que eu acredito, sentir que eu posso ser eu e que isso é mais do que suficiente. Mas também a relação com dois aspectos importantíssimos que vão se manifestar muito em 2024, que é um deles a saúde. Porquê? Porque nós estamos a passar de um set que é muito ou mental ou espiritual, muito pouco enraizado. Aliás, se vocês repararem, o set, a forma como nós desenhamos o set, vou desenhá-lo agora aqui ao contrário, que é para... acho que é assim, para verem bem. Portanto, o set, se repararmos, ele tem muito pouca base. A forma como nós desenhamos o set é como se a base dele estivesse na parte de cima. Faz sentido? Depois digam-me se faz sentido isso para vocês, ou se eu estou a ver uma coisa sozinha. Mas o grafismo do próprio número ensina-nos claramente que o 7 ancora-se na parte superior da sua estrutura. Quer isto dizer o quê? Ou a parte mental, a forma como pensa, como organiza mental e racionalmente a sua vida, ou a parte espiritual. Falta-lhe o quê? Falta-lhe a igual estrutura ou enraizamento na parte de baixo. A parte de baixo toca muito levemente no chão. Estamos aqui, o 7 diz mais ou menos isto. Estamos aqui, estamos na Terra. Mas eu, se preferisse, não estava aqui muito a lidar com estas coisas mundanas que incomodam-me um bocado. E no fundo isto também é um bocado a analogia deste ano, que é o lidar com as coisas mundanas incomoda-me. Eu preferia não ter que lidar com elas, passar por cima delas. Se eu conseguir resolver tudo dentro da minha cabeça, perfeito, maravilhoso, não é? Claro que isto não acontece. E depois temos o 8, que é completamente equilibrado nisso. Vocês repararem, o 8 é dos números mais equilibrados no seu grafismo. Porquê? Porque ele, tal como toca o céu, entre aspas, toca também a terra. E é no seu centro que converge a sua força. É no seu centro que ele encontra a sua estabilidade. Ou seja, ele é circular, é ondulante, não é? Ele não tem, propriamente como o 7, uma linha horizontal que lhe dá aquela estrutura. Ele é ondulante, portanto, por isso é que nós muitas vezes associamos o 8 deitado ao infinito. E quer isto dizer o quê? Que o 8 vai buscar a sua força, não é enraizando-se lá em cima ou enraizando-se cá em baixo, é no seu centro. É aí que convergem as suas forças e é aí que ele encontra a sua direção e, no fundo, a sua raiz. O que é que isto quer dizer? Não querendo parecer aqui muito filosófica na observação dos números, ainda que seja uma coisa que me apaixona, adoro falar sobre isto, mas que o 8 está realmente a pedir-nos que nós tenhamos esta perfeita conexão entre mente e o espírito e físico, no sentido de, obviamente, a vida na prática, mas também o corpo. E então é no ano 8 que nós vemos muitas das vezes os corpos que adoecem ou que se manifestam quando, sobretudo, não houve no ano prévio, o ano 7, esta capacidade de observação e de entendimento profundo de porque é que a minha vida acontece desta forma, porque é que existem estes padrões e o que é que eu poderia fazer diferente para criar uma vida mais íntegra e com a qual eu me sinta melhor, que eu sinto que mereço, que é digno por direito. Então, nós vamos ter isto, vamos ter esta abordagem, o corpo no ano 8, e vamos ter também o outro lado do 8, que é a ligação, espantem-se, ao dinheiro. Claro que já falámos aqui de carreira, portanto as coisas já estão aqui mais ou menos relacionadas, mas a relação com o dinheiro. Quer isto dizer que tanto em outubro, não se esqueçam, outubro dá antevisão, como em 2024 nós vamos ter aqui uma porta aberta para redefinir a nossa relação com o dinheiro e, obviamente, estamos a falar de redefinir, estamos aqui a falar, obviamente, de criar uma relação mais pacífica, mais harmoniosa, mais serena, o que para todos nós é tendencialmente um grande desafio. Porquê? Porque na base do nosso mapa numerológico é extremamente frequente nós termos ou total ausência ou uma grande falta ou escassez da vibração 8. Daí que a vibração material seja tão difícil para nós de organizar. Parece que ou existe sempre excesso ou existe em falta. É difícil nós termos uma relação com a energia 8 na nossa vida e, obviamente, com o dinheiro por consequência. Exatamente porque existe esta ausência ou esta falta, esta escassez. É uma raiz débil que nós temos sobretudo na nossa cultura, e obviamente isto tem a ver com o estudo do nosso nome.
O que é que eu queria dizer-vos? Quero, obviamente, deixar-vos aqui um espaço, porque prometi, de perguntas e respostas. Primeiro, por questionar-vos como é que tem sido para vocês o mês de setembro e se vocês de alguma forma já estão a sentir isto, ou se isto faz sentido para vocês. E dizer-vos ainda que nós, enfim, como em todos os anos aqui na Numerologia na Vida, estamos a preparar a nossa transição para 2024. Enfim, a maior parte das pessoas prepara a transição em dezembro, algumas em janeiro. Nós somos apologistas precisamente pela razão que eu detalhei aqui, de fazê-lo logo no início de outubro. Portanto, o último trimestre do ano é sempre o trimestre que nos dá a oportunidade de nós pormos um pezinho no ano seguinte, ou seja, prepararmos, antevermos os acontecimentos, desenvolvermos as estruturas necessárias para que o ano corra de forma fluida, sem necessariamente estarmos no meio do tornado. E então, nós fazemos sempre esta preparação com a nossa comunidade. Quem está aqui sabe que acontece todos os anos. E nós temos preparado para todos vocês, para quem obviamente quiser participar, uma sequência de eventos que vai tocar precisamente estes pontos específicos do 8. Começando pela parte financeira, que é uma das partes que a nossa comunidade mais nos pede há imenso tempo e que nós, enfim, nunca o fizemos porque sabíamos que existiria um tempo certo para o fazer e esse tempo certo seria a transição para o ano Universal 8, mas também a questão da saúde, que também é algo que nos pedem muito e que faz todo sentido também preparar agora para 2024 e, portanto, nós temos aqui estes acontecimentos todos alinhados e em breve iremos comunicar para quem se quiser juntar a nós, em que vamos mesmo preparar-nos para este 8, fechando muito bem este ano Universal 7, que eu sei que para alguns de vocês tem sido um ano algo doloroso, mas querendo dizer aqui uma palavra de incentivo, nós geralmente só conectamos, tal como Steve Jobs dizia tão bem, os pontos olhando para trás. E eu tenho a certeza absoluta que quando chegarmos a meados do ano de 2024, todos nós vamos olhar para 2023 e perceber que pontos foram esses que se ligaram tão bem ao longo do nosso ano, mesmo que nós não tivéssemos entendido isso no decorrer de 2023. E, portanto, vamos ligar estes pontos o melhor possível antes de entrarmos em 2024 para irmos já com o mindset certo e recordando 8, relembra-nos que a abundância é um estado natural do ser humano. Não estou, obviamente, a falar só de dinheiro, estou a falar de nos sentirmos plenos de recursos, de possibilidades, de opções de escolha, porque é aí que vem a nossa noção de, entre aspas, de riqueza e a nossa noção de liberdade, quando eu posso escolher, quando eu tenho opções para mim. E termos essas opções, muitas das vezes, só pode acontecer quando nós integramos bem esta energia do 8 e de tudo aquilo que eu partilhei aqui neste direto, que pelo menos fique muito clara esta noção. Olá, Sushi. Que fique clara esta noção de que o desenho do 8 diz-nos tudo sobre aquilo que, de alguma forma, vai ser a nossa experiência em outubro, de uma forma micro, e em 2024. Encontrarmos o nosso centro para que nós possamos, de igual forma, tanto aceder à nossa inspiração, aquilo que será a parte superior do 8, né? A abundância de ideias, de criatividade, de produtividade, de soluções, de visões, de recursos, de autoestima, de saúde, para que depois possamos, na parte inferior do 8, materializar, tocar na Terra com esta capacidade para gerar valor para nós e para os outros. E, bom, então, antes de terminar aqui o direto, questões. Sushi diz olá. Está tão mimoso o meu gato. Diz olá aqui à nossa comunidade. Questões que vocês queiram colocar, tanto sobre... houve alguém que deixou um comentário num outro direto que eu fiz e vou aproveitar para responder aqui, porque entretanto perdi a mensagem, não sei onde é que ela está. Que era, então, mas como é que eu sei que setembro é um mês Universal 7? O Sushi quer participar, quer em tudo. Nós sabemos que o setembro é um mês Universal 7 porque fazemos a conta para achar o mês Universal, que é simples, é somar o ano de calendário, neste caso 2023, mais um mês de calendário, que neste caso é 9. Okay? E daí nós chegamos ao 7 de setembro. Questões sobre estes 7, sobre estes 8.
algo que seja aqui pertinente aqui para este nosso direto. Está mesmo mimoso. Quem nasceu em setembro tem alguma influência? Então, não, depende. Depende. Portanto, aquilo que realmente tem influência, isto para tentar chegar à questão que eu acho que estás a colocar, tem mais a ver com aquilo que é a nossa vibração pessoal nesse período. Portanto, vejamos uma coisa, setembro para qualquer vibração universal e pessoal é sempre o pico do ano. Ou seja, nós estamos no ano universal 7, setembro é um mês universal 7, de acordo com a energia universal. Se eu estiver, vamos imaginar, num ano, como estou no ano universal 3, por exemplo, para mim, setembro é um mês universal 3. Portanto, a energia está sempre potenciada. Agora, aquilo que às vezes acontece, e isto é outra questão, não tem tanto a ver com o mês de nascimento, tem a ver com a energia pessoal se alinhar com a energia universal. Ou seja, pessoas que estejam num ano pessoal 7, coincidente com o ano universal 7. Aí sim, nós dizemos geralmente que existe uma tendência a sentir-se de uma forma mais potenciada aos acontecimentos. Agora, só por nascer em setembro, enfim, pode depender. Depende de outros cálculos. Depende, por exemplo, do cálculo do número que está no dia de nascimento. Ok? Porque o dia e o mês de nascimento juntos é o que vão ditar a vibração que nós temos em cada ano e em cada mês. Ok? Sem querendo complicar muito. Como influencia quem está em ano pessoal 3? Bom, então, Daniela, não sei qual é a questão, se estás a colocar a questão em relação ao ano universal 7 ou ao ano universal 8, mas vou já dar-te aqui uma questão. Conheço bastante pessoalmente essa vibração, que tem a ver com o seguinte, portanto, quem está numa vibração 3, neste caso, em setembro, ano e mês, está numa vibração que é tendencialmente oposta à do ano. Nós temos energias rápidas e lentas, assim, de forma muito sumária, está bem? Porque isto poderia ser muito mais detalhado. De 1 a 9 nós temos energias lentas, outras rápidas, e o 3 e o 7 operam nessa polaridade. O 3 é muito rápido, quer as coisas rápido, é o número da espontaneidade, da imaginação, da fantasia, da sociabilidade, da comunicação, enfim, da leveza das coisas. E o 7, para além do 3 operar para fora, o 7 opera para dentro e numa energia muito mais lenta. O que pode ser bastante interessante e vantajoso quando eles se juntam. Porquê? Porque nem ficamos totalmente lentos por causa da energia do ano universal, nem ficamos muito rápidos e perdendo um bocado do norte para quem está numa energia muito rápida. E eu estou a falar do 3, mas poderia estar a falar da energia 1 ou da energia 5 também, que são energias igualmente rápidas e que contrastam com a energia 7. Portanto, costuma ser favorável, claro que é preciso ter algum foco, porque o 3 desfoca muito, tem muita dificuldade. Enfim, posso partilhar convosco que eu este mês tive honestamente alguns desafios com algumas tarefas que exigiam de mim algum foco. E tinha que as fazer porque é uma questão de compromisso, e optei sempre por orientar, lá está, daí ser bom o planeamento e nós conhecemos isto em antecipação, ou seja, calendarizar para setembro atividades ou tarefas que eu tinha que fazer aqui na numerologia na vida que de alguma forma não me exigissem tanto um foco contínuo. Ou seja, eu este mês estou cheio de ideias e há muita coisa aqui na minha cabeça, digamos assim, a dançar à espera de se materializar, nomeadamente este planeamento do fecho do ano e início de 2024, mas é efetivamente uma energia mais de idealização, de imaginação, de pensar as coisas antes de as pôr em prática. Por isso é que é sempre bom, enfim, dando aqui o máximo possível resposta, considerando que estamos a falar de coisas muito abstratas, é sempre bom nós conhecermos a nossa energia pessoal também, para podermos alinhar mais com a universal e navegarmos melhor esta dança. Porque tudo isto é uma dança, não é? De energias e oportunidades e recursos. Eu conhecer as oportunidades que a vida me dá e encaixar os meus recursos para que a coisa flua muito bem. Estamos em sintonia, Daniela. Estamos, sim, senhora. Ok, mais questões?
havia aqui uma questão que passou aqui à frente. Podiam, por favor, referir se já começou há muito tempo esta live? Já, meia hora. Já estamos aqui na hora de terminar. Aproveito para referir, não sei se tiveram a oportunidade de ver ou não, mas nós partilhamos esta semana um trabalho que tivemos aqui a fazer, a pensar na nossa comunidade, que é um e-book que está disponível gratuitamente para a nossa comunidade sobre uma peça fundamental do nosso mapa numerológico, nomeadamente o mapa de carreira, que é o estudo do arquétipo profissional. Isto porque, enfim, já estamos a entrar aqui nesta vibração 8 que fala de carreira e de talentos e de valorização pessoal, e então decidimos disponibilizar para a nossa comunidade um e-book que até está bastante completo, e apesar de obviamente ser algo que é gratuito, e portanto temos que sempre ter aqui um QB naquilo que conseguimos entregar, considerando que é uma informação personalizada, mas é um e-book bastante detalhada sobre aquilo que é o vosso arquétipo pessoal e profissional, e que vos pode orientar muito até nesta transição para outubro, para quem precisa, por exemplo, de revisitar a carreira e alinhar aqui algumas ideias, está bem? Portanto, aproveitem que está disponível para fazerem o download. Últimas questões. Ciclo 7 com ano pessoal 8. Questão. Qual é a questão? Qual é a questão específica? Coloquem questões específicas, porque é difícil para mim vocês atirarem assim para o ar números sem questão, ok? Vejam uma coisa. Isto acontece muito aqui nos diretos. Aliás, acontece na vida, não é? Quanto mais específicos nós formos naquilo que queremos, mais facilmente as respostas vão ao encontro daquilo que queremos esclarecer. Quando as coisas são vagas, fica muito difícil. Portanto, nascimento 11, nome 11 e ano 7. Bem, eu presumo que aqui tem a ver com esta vibração 11. Enfim, nós aqui na nossa metodologia temos uma abordagem específica sobre os números mestres, ou seja, os 11, os 22, e a forma de cálculo às vezes deriva de algumas metodologias, e nós nem sempre consideramos 11, onde às vezes a maior parte de outros profissionais consideram. De qualquer das formas, 11 e 7 é dar uma forma sempre bombástico, não é? Se nós temos um 11 e um 7 a funcionar em cima da ano universal 7, eu diria que há uma excelente oportunidade aqui de algum despertar, de ganharmos aqui alguma clareza. São números que, por um lado, têm duas tendências, uma tendência mega racional, de entendimento, e, por outro lado, também trazem aqui uma necessidade de compreensão que transcende toda essa racionalidade, porque tanto o 7 como o 1, que é a que está aí duplicado, falam da necessidade de equilibrarmos mente com o espírito. E, portanto, racionalidade com um entendimento mais, talvez, esotérico. E, portanto, poderá ser um bom mês para fazer esse alinhamento e, ok, o que é que está a acontecer, a interpretação real das coisas, mas o que é que eu estou a sentir sobre o que está a acontecer são reflexões interessantes. Boa altura para formações longas, concretamente o quê? Que período? O quê? Outubro? 2024? O quê? É assim, o ano 7 é bom para formação. O 7 em si obviamente, é estudo, é pesquisa, é leitura, é escrita, é tudo aquilo que seja um processo de chegarmos a reflexões, a conhecimento. Portanto, sim, são períodos muito bons. Agora, o ano 7 já está quase a terminar. A menos que, pessoalmente, se vá para uma energia 7, como, por exemplo, um ano pessoal 7. E, obviamente, isso só conseguimos saber com base na data de nascimento da pessoa. Bom, não havendo mais questões, já está aqui na nossa horinha. Para a semana encontramos para fazer, naturalmente, a nossa análise de outubro.
E, portanto, conto aqui convosco para olharmos para outubro com um olhar crítico sobre este 8 e relembrar que estamos a preparar então estes eventos que nos vão ajudar a preparar 2024 e que alguns deles acontecem no âmbito daquilo que provavelmente alguns de vocês já conhecem, que é o nosso NNV+, que é um grupo privado de acesso restrito e, portanto, só por convite, em que, um grupo muito restrito de pessoas, em que nós trabalhamos alguns tópicos da nossa numerologia, à luz do tema proposto mensalmente. E também, agora em outubro, vamos ter o nosso NNV+, que se vai focar nesta antevisão de 2024 e preparação para o Ano Universal 8. Portanto, estejam atentos, está bem? Para que nós possamos fazer este caminho juntos. Se puder, grava live, muito obrigada. Acho que sim. A menos que o Instagram pregue aqui alguma partida, ok? Bom, um resto de boa tarde para vocês, para quem vai estar de descanso os próximos dias, um bom fim de semana, e marcamos encontro na próxima semana para falarmos então do mês Universal 8, o nosso mês de outubro.